e quantas histórias macabras a gente tem por aí, em livros, contos, jogos ou alguma outra mídia que a gente pensa, rapaz, isso seria um bom filme de terror, hein? Uma adaptação dessa história seria sensacional, pelo menos na teoria, né? Não dá pra saber até tá pronta. E eu trouxe nessa lista aqui 6 histórias macabras de outros cantos, né? Seja livros, jogos, etc. E que, na minha opinião, dariam ótimos filmes de terror caso fossem bem realizadas. Tem até uma nessa lista aqui que já foi adaptada de uma maneira que não foi nada legal, mas fica aí pra gente falar mais sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje eu quero falar com vocês de algumas histórias que vira e mexe vem na minha cuca, né? Tipo, rapaz, isso aí dava um bom filme de terror. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. E se você quiser ver conteúdo antecipado, participar das lives exclusivas, entre outros conteúdos VIP, seja membro do Refúgio Cult e ajude mais ainda esse canal, dar continuidade ao trabalho, continuar aí com os 4 vídeos semanais no link aqui na descrição. Bem, a primeira história macabra que eu gostaria muito de ver um filme, eu não acho que seja impossível disso acontecer, é de um jogo chamado Dead Space. Você já ouviu falar desse jogo? Ele originalmente foi lançado em 2008, né, eu já joguei naquela época e coisa e tal, porém, em 2023, lançaram um remake de Dead Space, que é um baita remake, né, e que só enfatizou a minha vontade de ver isso aqui adaptado por uma equipe competente aí para os cinemas, para os filmes. Inclusive, eu ouvi falar, acho que o ano passado, ano retrasado, que James Wan estaria interessado em fazer uma adaptação de Dead Space para o cinema. Isso não foi adiante. Até o John Carpenter aí tinha um rumor de que ele poderia estar envolvido, mesmo que fosse na trilha sonora já ia ser maravilhoso, mas é aquele típico projeto, né? Igual Metal Gear, falam que o Metal Gear Solid já está em desenvolvimento para o cinema há não sei quanto tempo. Dead Space está pendurado. Mas eu acho que toda essa vibe que a gente já tem da franquia Alien no cinema, ficção científica, terror, isolamento, criaturas ameaçadoras, aquela coisa de ninguém vai te ouvir no espaço, Dead Space pode fazer e ainda trazer ali um elemento de ação ainda mais enfatizado aqui nesse caso, né? Na história a gente segue o Isaac, que é um engenheiro de sistema lá no século 26, lá no futuro. Ele vai responder um chamado de uma nave que está à deriva no espaço sem comunicação, né? Eu não sei se isso é uma boa ideia, mas ele adentra a tal da Ishimura, que é uma nave gigantesca, para ver o que diabo aconteceu, porque ninguém responde, porque ela tá parada e geralmente a coisa não é muito boa, né? E aí começa Dead Space, o terror, né? Ele explorando a nave, mas logo mais esse rapaz, esse engenheiro, vai ver que ele não tá nada sozinho, né? E aí tem toda a armadura do Isaac, a roupa, aquela coisa, né? Que você vai fazendo os upgrades, etc. Mas eu acho que a dinâmica espacial, criando esse terror de isolamento, do cara chegando nesse lugar, nessa nave, o que o diabo aconteceu, e os elementos que são incluídos no decorrer da narrativa do que aconteceu e por que aconteceu também são interessantes e dariam aí um bom escopo para esse universo aí de uma adaptação em filme de terror. De novo, quem sabe daqui a uns anos a gente não vê aí um filme do Dead Space na telona, eu gostaria demais. Vocês sabem que eu curto demais jogos, né? Há quase 3 décadas, meu primeiro console foi aos 5 anos de idade com um Mega Drive. E sabe quem tá completando 30 anos agora? Diablo, sim.
Diablo, a franquia que marcou muita gente ao redor do mundo todo. E para celebrar essa marca, a Blizzard Entertainment me convidou para falar para vocês sobre Diablo Immortal, um RPG de ação para celular, iOS, Android e para PC também, que oferece a pura experiência do universo Diablo para você jogar onde e quando você quiser. Diablo Immortal é um jogo gratuito, repito, gratuito, que te colocam em um mundo sombrio, imersivo, com classes icônicas conhecidas pelo público que joga Diablo. E tem um combate rápido pensado para os controles do celular e, claro, um mundo online, tá? Onde você pode participar de clãs, raids e interagir com outros jogadores em tempo real. Uma experiência tanto para você que já está habituado com a franquia, quanto para novos jogadores que curtem RPG de mundo aberto, tipo Genshin Impact ou AFK Arena. Eu curto Diablo há muito tempo por conta da riqueza do universo, por todo o sistema de loot e evolução dos personagens. E Diablo Immortal traz isso com altíssima qualidade, com nível cinematográfico, e é um jogo que sempre recebe atualizações e novas formas de você jogar. Seja com novos eventos, personagens, áreas, isso tem trazido cada vez mais jogadores para esse universo. Seja para desbravar o modo cooperativo ou o famoso PVP, duelo de 1 contra 1, que eu particularmente gosto bastante para treinar as minhas habilidades de batalha. Então, meu amigo, se você curte tudo isso, você precisa jogar Diablo Immortal para experienciar tudo isso aqui que eu tô falando e muito mais. Afinal, Diablo não é uma franquia extremamente famosa há 30 anos à toa, tá? Clique aqui no primeiro link na descrição para baixar grátis o jogo ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aqui na tela para baixar também. E muito obrigado a Blizzard Entertainment pelo patrocínio dessa parte aqui do vídeo. Número 2 também é um jogo que aí pega referência, influência de várias outras obras, que eu tô falando de Alan Wake, lançado originalmente em 2010, que teve o Alan Wake 2 também maravilhoso em 2023, e eu acho que Alan Wake seria uma ótima adaptação. Primeiro que é um jogo que bebe de Stephen King até Twilight Zone, me traz uma vibe surreal ali de David Lynch, de vez em quando também numa coisa Twin Peaks, só que o Twin Peaks aqui é o Bright Falls, né? O Alan Wake, ele é esse cara que é um escritor famoso, que tá com bloqueio criativo. A esposa dele fala, vamos fazer uma viagenzinha no campo ali, nessa cidadezinha tal de Bright Falls, para dar uma descansada. Eles vão, chegando lá ele descobre que a mulher dele queria ajudar, que ele poderia escrever, quem sabe ter ali um lance criativo de novo. Mas coisas estranhíssimas, strange things, começam a acontecer pra caramba aqui em Alan Wake, né? Sombras vão tomando conta do lugar, criaturas misteriosas vão aparecendo, a esposa do homem simplesmente desaparece e a obra dele, o que ele já escreveu ali, ou tá escrevendo, tem uma coisa ali de tempo e espaço, vai se materializando e vai se tornando os principais pesadelos, inimigos, infortúnios do nosso querido Alan. Alan então precisa lutar contra as sombras, né? Achar a mulher dele, entender o que está acontecendo, aquilo é realidade, aquilo é pesadelo, etc, etc, tá? Alan Wake, esse jogo, essa narrativa, não é uma narrativa para você entender tudinho, mastigado, todos os detalhes, meu Deus, a linearidade absurda, não. É nessa complexidade que tá o charme, é nesse mistério aí do que de fato tá acontecendo, nessa mescla entre psicológico e sobrenatural, bastante presente, bastante pesado, e que eu acho que sim, seria uma boa obra a ser adaptada aí para um filme, quem sabe para uma série. Eu tô falando de filme aqui, mas, por exemplo, Alan Wake, juntando o primeiro com o segundo, né, daria também para fazer uma série de 2, 3 temporadas, não sei, né, quando vai vir o Alan Wake 3, também não sei, mas esse universo, essa história, esses personagens, esse mundo e as suas influências ali também, acho que dão base para um material potente aí, quem sabe, né? Não basta sonhar. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again.
Falando em influência de David Lynch, uma parada meio surreal que mescla com psicológico e sobrenatural, eu preciso mencionar Silent Hill 2, o jogo, tá? Lançado originalmente em 2001, que teve um remake em 2024, eu acho que a história de Silent Hill 2 é, assim, uma bandeja de prata para fazer uma adaptação aí riquíssima, né, com aquela história, com os plots, com o personagem, com a imersão de James Sutherland ali, que é um viúvo, que recebeu uma carta da sua esposa, né? Só que a esposa dele tem um probleminha, ela faleceu já há algum tempo, e aí ele vai até Silent Hill, da onde teria vindo essa carta, e vai explorar a cidade, só que é uma cidade que definitivamente é diferentinha, tá diferentinha, né, ali, digamos que a visibilidade tomada pela neblina e criaturas horripilantes saídas dessa neblina, um maluco carregando uma espada gigante com, né, uma cabeça de pirâmide, uns manequins, etc, 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 né? Apesar de toda essa questão sobrenatural, desses monstros, essas criaturas, essa coisa do protagonista, o James, tendo que sobreviver e se deparando ali com outros personagens enigmáticos no meio do caminho, né? Fala muito desse conflito interno do personagem, o psicológico dele, o passado dele, o relacionamento dele com a mulher, o que aconteceu, etc, né? E aí a gente recebeu Silent Hill 2, Return to Silent Hill, filme recente que eu já falei sobre essa adaptação aqui no canal recentemente. Vocês já estão cansados de ouvir as pessoas tecendo críticas aí, né, contra essa adaptação, mas eu acho que o filme ele não consegue pegar assim 5% da potência do impacto que tem a história original, os personagens originais, as revelações, né, o que tá por trás de toda aquela coisa ali que a gente tá vendo, né, materializada no pesadelo, na vivência do James, desse protagonista, né? Então, o filme que a gente recebeu, ele acaba de uma forma extremamente genérica e vazia e muito pragmática, e as alterações que aconteceram ali são muito descartáveis e, enfim, uma coletânea de problemas, na minha opinião, né? Mas, mais uma vez, a história original é óbvio, né? Quando você está adaptando para o cinema, você está fazendo um filme de um jogo, coisas vão ter que ser adaptadas, alguns elementos até cortados ou equilibrados, mas obviamente com uma pessoa que realmente entenda a essência da obra, queira fazer um filme, né, uma adaptação que realmente capte essa potência, né, capte esses elementos aí que eu citei, com certeza, sabe, daria para fazer um negócio muito interessante. Não sei, será que teremos um remake aí no futuro? Eu acho difícil, mas quem sabe, nem que seja daqui a 50 anos. Número 4 é uma história extremamente bizarra, perturbadora, que é um conto da década de 60, que já virou jogo, tá? Escrito por Harlan Ellison. Não tenho boca, mas preciso gritar. Eu tô falando sério, tá? O que o povo tá esperando pra fazer um filme dessa história? Eu sei, né? Uma coisa ali que talvez envolvesse um orçamento um pouco mais elevado. É óbvio que precisa estar nas mãos de uma pessoa que tenha um pouco mais ali de delicatesse com essa, né, narrativa, porque a gente está falando de uma história que se passa no futuro, com inteligência artificial, o AM, né, que é o grande vilão dessa história, mas esse vilão surgiu de outros vilões, afinal de contas, né, ele, num futuro distante, vem para se vingar dos seres humanos. Ele termina, aniquila a humanidade, deixa ali um grupo pequenininho de humanos ali, né, sobrevivendo, e ele decide torturar eternamente aqueles 5 indivíduos que estão ali, né, das maneiras mais bizarras possíveis. Psicologicamente falando, fisicamente falando, tudo isso num cenário pós-apocalíptico, e todo o reflexo desse ódio, dessa raiva,
né, dessa inteligência artificial, um reflexo dos próprios criadores dele, que foram quem? Foram seres humanos, né? Então é uma coisa filosófica e existencial aí. Inclusive é um conto muito curtinho, já tem vídeo aqui no Refúgio Cult para você que quer me ouvir falar mais dessa obra interessantíssima. Tem um vídeo aqui, bota aí. Não tem o boca que precisa gritar Refúgio Cult que você vai assistir. Mas o conto, claro, original, tem poucas páginas, cerca ali de 12 páginas. Você já consegue experienciar por conta própria e você vê pouquíssimas páginas e o negócio já consegue ser altamente influente, tá? O dia que fizeram um filme disso aqui, saibam que eu, Moá, e muita gente por aí que é fã da obra do Harlan Ellison vai ficar extremamente feliz. Ou triste, né? No caso, se fizerem uma adaptação meia boca, ruim, etc, etc. Mas não vamos falar isso, não. Né? Tenho boca, mas prefiro não falar. Do you remember the last words you heard your wife speak? Quinta história, já falei antes sobre ela aqui, mas precisa estar nessa lista aqui também, que é uma adaptação pro cinema live action de Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, um clássico absoluto e estrondoso da literatura fantástica do século XX. Acho que 99,9% de vocês já deve ter ouvido falar, ou assistido, ou lido alguma coisa do H.P. Lovecraft, ou que foi influenciado pelo H.P. Lovecraft, porque aí estamos falando de horror cósmico e tal, quantas e quantas obras, inclusive, eu já não indiquei, já não analisei aqui com essas influências, ou adaptações também de Lovecraft, né? O Nas Montanhas da Loucura é uma história que o pessoal acha mais difícil, mais complexa, né? Que também envolveria mais recursos, até pela grandeza, pela escala, né? A expedição lá na Antártida, onde o pessoal acha uma civilização muito antiga e se depara com as coisas mais escabrosas, ou melhor dizendo, mais indescritíveis da humanidade, né? E aí vai embora. É um conto ali do Lovecraft, maior do que o Não Tenho Boca, mas Preciso Gritar, mas ainda assim é coisa rápida, vapt-vupt. Sabemos aí que diretores, roteiristas já tentaram, né, adaptar no passado, o projeto não saiu do papel, acabou sendo engavetado. Um dos mais famosos, né, é o Guillermo del Toro, que já fala em adaptar. E aí tivemos animações, o Guilherme Del Toro até revelou, né, algumas cenas ali de projetos que ele tem e tal. Mas é aquilo, né? Óbvio que o que a gente queria ver materializado, eu gostaria muito de verdade ver uma versão do Guillermo Del Toro de Nas Montanhas da Loucura, ou um outro diretor aí, sei lá, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe pelos próximos anos. Eu já ouço falar dessa história aí há uns bons 15, 20 anos e até então estamos no aguardo, mas tudo bem, né? A gente sempre menciona também o Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, que pega essa vibe, né? Ficção científica, terror, Antártida, alienígena, né? Expedição, etc. Mas aqui iria por outros rumos aí. Quem leu a obra original sabe do que eu tô falando. Mas o dia que isso acontecer, com a grandeza que a obra tem, né? Aquela coisa... Por que a gente não pode ter mais épicos de terror? Né? Aquela coisa em grande escala. Ah, Lucas, mas é porque terror, geralmente o orçamento é mais humildezinho e tal. Mas nós estamos numa época que eu acho que é exatamente a época que esse tipo de obra poderia existir. Porque a gente tem hoje filmes aí com um escopo maior, né? Estamos vendo aí, por exemplo, Pecadores, né? Sendo indicado a 16 Oscars, filmes como a Substância, né? Ganhando relevância, entre vários outros filmes de terror dos tempos atuais. Quem sabe pelos próximos anos a gente não pode ter aí um grande épico Nas Montanhas da Loucura aí, engrandecendo a tela de cinema de horror cósmico e afins. E a sexta história macabra é de um livro que eu li não tem tanto tempo assim, cerca de um ano, que é O Pescador. Escrito por John Langan, que foi inclusive vencedor essa obra aqui, O Pescador, do prêmio Bram Stoker. É uma história, eu tava falando de horror cósmico, de Nas Montanhas da Loucura,
que ele traz um pouco de horror cósmico, traz uma coisa clássica ali, Moby Dickiana, né, do Moby Dick, tem drama, tem terror psicológico, tem sobrenatural, enfim, mas tudo isso sintetizado em uma história muito profunda, muito impactante, sobre dois amigos pescadores vivendo luto e debatendo suas existências ali, passados, sentidos da vida, em paralelo a uma lenda, né, do pescador ali, uma lenda forte na região onde eles estão, né, e isso aí, o resto é história, né, enquanto essa vida real vai se fundindo ali de certa forma com essa lenda, enfim. Eu vou fazer uma aposta, né? Esse livro não é tão antigo, ele é 2016/2017, e eu acho que é uma questão de tempo para o pescador ganhar uma adaptação para o cinema. Claro, a gente sempre torce que seja, né, uma adaptação boa, competente, né? Mas eu acho que o filme ele reúne, né, até essa questão do terror social, existencial, etc., com elementos de horror mais clássicos, elementos mais antigos, né? Propriamente falando, a questão do horror cósmico, por exemplo. Então, obras que estão mesclando essa coisa da humanidade, do social, com o horror clássico que a gente costuma ver por aí, estão ganhando vida, né? Então o Pescador eu acho que poderia ter aí numa janela dos próximos anos. Torço muito porque é uma história que vale muito a pena, então basta a gente aguardar. Bem, meus amigos, é isso. 6 histórias macabras que, na minha opinião, poderiam muito bem virar bons filmes ou ótimos filmes de terror aí num futuro breve. Deixa aqui nos comentários também outras histórias de livros, contos, peças teatrais, jogos, você acha, na sua opinião, que pode ter uma boa adaptação, né? A gente não tá falando da qualidade de um filme que ainda vai existir, mas é da nossa vontade, como cinéfilo, como alguém que, né, se depara com tantas histórias aí e gostaria, a gente sempre, né, como bom amante da sétima arte, gosta de ver uma coisinha bem feita dessas obras fora do cinema, que são bem tratadas ali, que ganham um material interessante, né, em tela. E não se esqueça de baixar Diablo Immortal aqui no primeiro link na descrição e ter essa baita experiência de um RPG de ação aí no seu celular, iOS, Android, tablet ou no PC. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também, se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, além de ajudar demais o canal, você também tem acesso a várias recompensas aí. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.